Para entendermos a arquitetura romana, é necessário entendermos o contexto histórico o qual ela começa a se desenvolver. A sua história é marcada principalmente por 3 períodos: monarquia romana, república e, por fim, o império. Na monarquia, os romanos acreditavam que o rei tem origem divina. Esse período foi marcado pela invasão de outros povos que durante cerca de 100 anos dominaram a cidade, impondo-lhes seus reis. Em 509 a.C., os romanos derrubaram o rei etrusco e fundaram a república. Assim, a arquitetura da Roma Antiga teve como principais influências a arquitetura grega, com as ordens jônicas, dórica e coríntia, sendo caracterizada pelo luxo e pela grandiosidade. Quando falamos dessa influência grega, não estamos falando de uma pura e simples réplica do que era feito pelos gregos. Pelo contrário, os romanos colocaram as suas próprias características e deram nova vida a esses tipos de arquitetura. Os povos etruscos também influenciaram na arquitetura romana, dos quais herdaram a solidez das construções. As abóbadas, que são construções em forma de arco, com a qual se cobrem espaços compreendidos entre muros, pilares e colunas, também são presentes nas edificações da arquitetura romana. O arco foi uma inovação dos romanos, utilizado sobretudo nas construções destinadas a comemorar as grandes vitórias militares. Os arquedutos também foram criados pelos romanos. Se você olhar uma obra romana, vai ver os seguintes elementos da união da influência etrusca e grega: vestíbulo, com as colunas individualmente posicionadas, planta regular, uma escada na parte da frente que leva até a base, teto de 2 águas, entre outros. De tal modo, os romanos introduziram na arquitetura novos materiais, como o uso do cimento e também novas técnicas construtivas. É durante o período republicano que surgem as primeiras grandes obras na Roma Antiga. Entre essas obras estão o Circo Máximo, um estádio utilizado para corridas de bigas e a maior arena de entretenimento de Roma, o primeiro aqueduto que distribuía água para toda a cidade e a Via Ápia, uma grande estrada que permitia a movimentação de tropas. Mas foi no Império que a Roma se tornou uma das mais fortes potências econômicas, políticas e militares do seu tempo. No apogeu da sua expansão territorial, exercia autoridade sobre mais de 5 milhões de quilômetros quadrados e uma população de mais de 70 milhões de pessoas. Na época, 21% da população mundial. A longevidade e extensão do Império proporcionaram uma vasta influência na língua, cultura, religião, técnicas, arquitetura, filosofia, entre outras. As características da arquitetura românica são a decoração como segundo plano. O que é mais importante é o projeto e que ele seja sólido e resistente ao tempo. A entrada do uso do cimento, que permitia determinadas junções sólidas. A volta do uso de mármore nas construções. O adicionamento de tipos de abóboras novas, em berço e aresta. A construção de arcos, dando às obras um toque de arte. Construção de templos, amplas construções em praças públicas que aplicavam todos os estilos de arquitetura que existiam na época, normalmente sustentadas por colunas em arco, e paredes largas, com aberturas estreitas que serviam como janelas. Porém, em 64 d.C., durante o período imperial, a Roma enfrentou um incêndio que durou 9 dias, e boa parte das construções foram afetadas. Terminada a tragédia, o imperador Nero ordenou que a cidade fosse reconstruída, porém, dessa vez, de forma mais sólida. Foi então que saíram de cena a madeira e o barro, dando lugar ao concreto. Nessa reconstrução, as ruas tornaram-se mais largas e os prédios mais baixos. O uso da madeira foi limitado. Tudo tem um começo, e o urbanismo em Roma não é diferente. As cidades que ficam no centro da muralha eram chamadas de urbes. A que ficava fora eram os campos. A cidade não era em sua totalidade plana. Havia uma topografia orgânica, sendo assim a parte alta da cidade o templo, e na plana ficavam os fóruns e o anfiteatro. O traço de Roma, em sua parte central, era inteiramente simétrico em sua totalidade, como um jogo de xadrez. Mas com o crescimento da cidade e a expansão da população, houve desordenamento desse traço. Devido à ineficácia do sistema de esgoto, chamado
cloaca máxima. Nos bairros mais pobres, houve então a construção dos aquedutos, a qual conseguia garantir água e abastecimento à população. A organização das cidades seguia um cuidadoso planejamento retilíneo e racional, articulando-se a partir de duas ruas principais, o Cardo, direção norte-sul, e o Decumanos, leste-oeste, que normalmente convergiam na praça pública, o Fórum, o verdadeiro coração da cidade. O sentido utilitário do urbanismo romano revelou-se ainda na arquitetura dos espaços urbanos, distinguindo vários elementos pela função: lazer, termas, anfiteatros, circos e teatros. Roma foi sempre um caso à parte em termos de planificação urbanística, quer pelo seu gigantismo, quer pela forma, um pouco anárquica, um pouco crescente. Dispersa por 3 continentes, com particularidades próprias segundo sua região e sua antiguidade, as cidades romanas partilharam, no entanto, um padrão urbanístico comum. Todas são reconhecíveis pelo seu fórum, pelas suas calçadas de pedra, pelo mesmo tipo de casas, as mesmas termas. Todos mostram o mesmo desejo de monumentalidade, erguendo templos suntuosos ou aquedutos colossais. Enfim, todas, apesar das suas diferenças, seguem o mesmo modelo. Roma, berço do Império, a cidade por excelência. O Coliseu é sem dúvida um dos maiores monumentos característicos de Roma. Constituído sob o lago da Casa de Nero, no centro de Roma, ficou conhecido como Coliseu porque ali foi achada a estátua gigante do imperador. O monumento foi criado no ano de 68 a 79 d.C. A intenção era desenvolver o centro de Roma ao povo, construindo um grande centro de lazer com capacidade para mais de 50 mil pessoas. O Coliseu foi marcado por sediar grandes batalhas, entre elas náuticas. Conta a história que os gladiadores lutavam na arena e que era o lugar onde os cristãos eram lançados ao leão. A parede externa do anfiteatro preserva os 4 pavimentos da estrutura de concreto armado. Nas 3 arquibancadas inferiores estão as fileiras de arcos, e na 4ª, pequenas janelas retangulares. Os assentos eram de mármore, e a escadaria ou arquibancada dividia-se em 3 partes, correspondente às diferentes classes sociais: o pódio, a mediana e os pórticos. A tribuna imperial ficava no pódio e era ladeada pelos assentos reservados aos senadores e magistrados. A sua planta elíptica mede 2 eixos e se estende aproximadamente de 190 metros por 165 metros. A fachada compõe-se de arcadas decoradas com colunas dóricas, jônicas e coríntias, de acordo com o pavimento em que se encontrava. Essa subdivisão deve-se ao fato de ser uma construção essencialmente vertical, criando assim uma diversificação do espaço. Sua fundação é de concreto e pedra, e possui cerca de 12 metros de profundidade, enquanto que os pilares e arcadas dos 2 primeiros níveis foram feitos de mármore travertino. Muitos desses blocos foram conectados com grampos de ferro forjado, que foram removidos e reciclados há muito tempo, deixando os grandes furos que vemos hoje. As paredes internas dos 2 níveis interiores foram feitas de tufo de calcário de baixo peso. A maioria das abóbadas, em todos os níveis, e toda a estrutura dos 2 últimos pavimentos foram feitas em concreto massa. Somente as paredes foram revestidas com tijolos cozidos. A arena possuía um piso de madeira, que era normalmente coberto por areia, devido ao sangue dos combates. Abaixo delas existiam celas e jaulas, que tinham acesso à arena. O Coliseu era formado por 5 anéis concêntricos, de arcos e abóbadas. Em relação à sua cobertura, também existia uma estrutura removível, mais parecida hoje com as coberturas retráveis, que basicamente eram fixadas em aproximadamente 240 mastros. Porém, a decadência do Império Romano chegou. Ela começou no século III d.C., resultando na fragmentação da parte ocidental. O Império Romano viveu um período de prosperidade até parte do século II d.C., chamada de Paz Romana, e teve seu fim após a morte do imperador Marco Aurélio, dando início à decadência romana. Mas, que tal a gente assistir um vídeo sobre a cidade de Roma enquanto exploramos algumas curiosidades? Vamos? Os romanos não gostavam dos filósofos. No Império Romano, nasceram muitos filósofos importantes para a ciência. Porém, para a maioria dos romanos,
a filosofia era considerada não tão importante. Os cavalos participavam da política. Incitatus era o cavalo favorito do imperador Calígula. Foi erguido uma estátua de mármore e marfim do equino, que usava vestimenta na cor púrpura, com pedras preciosas. Outra curiosidade sobre Roma é que o período mais conhecido de sua história foi o Império Romano. Nesse período, iniciou-se um processo intenso de expansão de territórios. Foi quando os romanos passaram de 1,5% para 25% da população mundial. O Coliseu é um dos mais visitados pontos turísticos da cidade, construído entre 70 e 72 d.C. A Roma Antiga tinha um complexo de edifícios de 4 andares chamado Mercado de Trajano, que contava com 150 salas e escritórios, muitos deles usados para atividades administrativas do Império Romano. Suas ruínas ainda podem ser visitadas hoje. Júlio César apareceu somente no fim do Império da República e, ao contrário do que muita gente pensa, ele nunca foi imperador e nunca viu o Coliseu. Os antigos romanos tinham algumas práticas medicinais bem insanas. Uma delas era a crença de que o sangue dos gladiadores podia curar a epilepsia. Eles depositavam tanta fé nesse poder curativo que, quando o gladiador morria e seu corpo era retirado da arena, os vendedores ofereciam o sangue dele ainda quente para a multidão.